Para você que clama, essa é a Palavra da Fonte. Nesses dias eu tenho meditado sobre a vida de Pedro. Tenho lido alguns livros na Bíblia, visto as cartas de Pedro e tenho pensado quem é esse homem que está escrevendo, está me ensinando a respeito de Jesus e a respeito de ser cristão. Quem é ele? O que ele viveu? Como ele chegou a esse conhecimento que ele tem. E estudando sobre algumas coisas na vida de Pedro, vendo a vida dele no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, eu hoje me deparei com essa situação aqui de saber de onde Pedro era. Lá em João, capítulo 1, versículo 43 e 44, diz o seguinte: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse: Siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Qual a relevância, você deve perguntar, de saber de onde Pedro era? Qual a relevância de saber que ele era de Betsaida? Bom, tem um outro versículo na Bíblia, lá em Mateus 11, 21, que diz assim: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e cinza. Então, Pedro ele veio dessa cidade, Betsaida, para onde os ais de Jesus, os famosos ais de Jesus, que foram ditos sobre essas cidades, por causa da incredulidade deles, mesmo vendo os milagres de Jesus, eles não se converteram. E Jesus falou: olha, se cidades historicamente pecadoras, cidades que historicamente foram destruídas por causa da sua incredulidade e maldade, se essas cidades vissem o que vocês viram, elas teriam se convertido. Então por isso Jesus fala: ai de ti, Betsaida. E Pedro, o apóstolo Pedro, essa pessoa que nos ensina tanto sobre Jesus, veio dessa cidade. E o que eu estava meditando hoje sobre isso, o entendimento que Deus me levou até hoje sobre essa questão de Pedro vir dessa cidade da incredulidade, é que quantas pessoas nós não temos na nossa vida que estão no meio de uma situação de incredulidade enorme, que muitos de nós até já perdemos a esperança sobre a conversão delas. Pessoas que nós oramos, nós colocamos diante de Deus, pessoas que talvez já estiveram com a gente na igreja, já estiveram andando com Jesus, mas se desviaram completamente. E chegou num ponto que a gente fala: essa pessoa não volta mais. Muito difícil. A gente não chega a dizer isso por causa do nosso temor a Deus, e a gente sabe que para Deus tudo é possível, mas lá no fundo, no coração, a gente fala: para essa vai ser difícil. Até ela conseguir voltar, vai ser difícil. Porque o meio que ela está, a situação em que ela está se envolvendo, é uma situação de incredulidade muito grande. Mas Deus vem com esse encorajamento para a gente, através da vida de Pedro, mostrando: olha, este apóstolo, esse grande apóstolo, esse homem que viveu coisas tremendas com Jesus, esse homem que fez coisas tremendas na fundação da igreja, tão importante para o fundamento da igreja, tão importante para as coisas que nós sabemos hoje a respeito de Deus e lemos na Bíblia, um dos que lançou os fundamentos do que é ser cristão. Este homem, ele nasceu no meio de um povo incrédulo, ele viveu no meio de um povo incrédulo, morou lá, habitou naquele lugar por muito tempo, mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Então até essas pessoas que estão no meio da incredulidade, envoltas por isso, até mais do que Tiro e Sidom, cidades ambientes que são totalmente desfavoráveis para um coração convertido, mas até essas pessoas, olhando nos olhos de Jesus, elas podem, ainda que por um momento, pisar sobre as águas e se converter e andar com Ele. Até a próxima Palavra da Fonte.